Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Cavalcante Treinamentos, ao nosso curso de Python completo, o curso que será realmente aquele mais completo, vai abordar mais assuntos sobre o Python, vocês vão ver. Hoje vamos dar continuidade, vamos falar sobre o loop, né? Vamos dar continuidade continuando falar sobre loop, vamos falar sobre o while. Então loops são repetições, laços e loops propriamente dito, vocês já devem ter escutado assim na faculdade ou em algum curso que vocês tenham feito. Pessoal, se gosta aí do nosso curso, se gosta do nosso canal, ajuda se inscrevendo no canal, compartilhando entre amigos, dá um curtir e vamos dar seguimento. Qual é a nossa agenda? A gente vai entender a estrutura dessa repetição, iterar sobre uma sequência, iterar sobre arquivos, fazer um loop infinito, fazer um loop alinhado, usar o break, usar o continue, usar o else dentro de um loop, o que é pouco comum, ver o do while e entender o escopo das variáveis, tá? Se por acaso nessa aula não der para fazer o do while, a gente vê em outra aula, beleza? Vamos lá. O que a gente vai usar de editor de software, né, para fazer a nossa programação? A gente vai usar o Visual Studio Code. Na aula passada a gente usou o Idle, nessa a gente usa o Visual Studio Code e a gente vai alternando as ferramentas, depois a gente usa o Google Colab e vai aprendendo um pouco de tudo. Quando usar esse loop, né, while? Por quê? Existe o loop for também na linguagem de programação Python. Basicamente existem esses dois loops só, while e for. Você vai usar o while sempre que você precisar executar uma tarefa repetidas vezes, igual ao for, só que quando você sabe o número de vezes, aí sim você usa o while. Um teste lógico definirá a continuidade ou não das repetições, tá? Então você vai fazer um teste no início do seu loop, que é ele que vai definir se executa o que está dentro do seu loop ou não. E você usa o while também sempre que você precisar realizar uma repetição infinita, né? que nunca para. Isso é comum em jogos e em outros softwares também. Vamos dar mais uma olhadinha. Esse é o esquema lógico, né? Você entra por aqui, você tem um teste lógico. Esse teste, se ele for falso, sai do loop. Se ele for verdadeiro, ele executa um conjunto de instruções e volta para cá, tá? Para a entrada do loop. Executa o teste de novo e assim vai até uma hora ele dá falso, que ele sai do loop. Num loop infinito ele fica aqui para a vida toda. Aqui é um esquema lógico, né? Do lado esquerdo. Na aula passada, quando eu falei do for, vocês vão reparar que essa setinha eu esqueci de colocar, tá? No loop for também essa setinha existe para poder ter que fazer a repetição. Aqui é a estrutura, deixa eu pegar uma canetinha, é a estrutura do loop. Você tem a palavra reservada while e aqui é o teste lógico, tá? Então eu vou fazer isso aqui enquanto essa variável aqui, contador, for menor ou igual a 10. Então já dá para perceber que eu tenho que inicializar uma variável para me servir de referência dentro da minha condicional. Então, uma vez que isso aqui seja verdadeiro, né, true, eu começo a executar as instruções dentro do loop. Eu printo o contador na tela e aí depois, algo super importante, é que eu tenho que, se eu quero que esse loop uma hora termine, eu tenho que incrementar a minha variável contadora. Então eu posso fazer isso aqui, mais igual a 1, que é a mesma coisa de fazer contador é igual a contador mais 1. Então se na primeira passada, na entrada dele ele tinha 0, quando ele chega aqui, ele fica com valor 1. E aí ele volta aqui para cima. Contador é menor ou igual a 10? É, porque 1 é menor ou igual a 10. Então ele vai executar isso tudo aqui e na segunda passada ele vai ficar com o contador 2 e assim sucessivamente. Vamos ver esse código aqui no Visual Studio Code. Se você não tem instalado o Visual Studio Code, procure aí acho que é a segunda ou terceira aula que eu explico como instalar e instalar algumas extensões bem legais. Vamos lá, estou abrindo aqui o Visual Studio Code e a gente já caiu aqui naquele arquivo lá de exemplo. Tá?
Para vocês criarem um arquivo aqui, eu já expliquei já em várias aulas, mas é só vir aqui ao lado, aqui nesse símbolo aqui, vocês abram uma pasta qualquer, e aí vocês vêm aqui em New File, dá o nome para o arquivo, e aí extensão .py de Python, e aí você começa já a escrever o seu código. Ó, então isso é aquilo que eu expliquei lá. Vou executar aqui, vai aparecer aqui ao lado, e vamos ver o que vai aparecer. Ó. Então apareceu 0, 1, 2, 3, até o 10. Por quê? Quando o contador, essa variável contadora, chegou ao valor 10, 10 é maior ou igual a 10? É. Então ela entrou aqui, fez esse processo. Mas nesse momento o contador, quando recebeu mais 1, ele começou a valer 11. Então quando ele retornou para cá para cima, contador 11 é menor ou igual a 10? Não, 11 é maior. Então essa condição aqui não foi satisfeita, dessa maneira ele não executou. Tá? Isso aí que a gente quer dizer como condição satisfeita. Então esse aqui foi o primeiro, é o loop padrão, tá? Usando o while. Vamos ver um segundo, tá? Nesse aqui a gente vai fazer algo bem interessante, que a gente vai perguntar se a pessoa deseja realizar uma soma, tá? O exemplo é esse, tá? A gente vai ler aqui, esse é a palavra reservada, tá? É a função Python para você ler alguma coisa que o usuário digita, e a gente vai guardar essa informação nessa variável continuar. Aqui vem o while, tá? Vamos fazer o seguinte, a gente vai verificar se o que o usuário digitou aqui em cima é igual a S minúsculo. Como o usuário às vezes pode digitar o S maiúsculo, a gente vai usar esse método que a gente aprendeu na aula passada para transformar o que tiver dentro de continuar para minúsculo. Então mesmo se o cara digitou o S maiúsculo, aqui vai virar um S minúsculo. Então imaginando que o cara digitou S, ele vai entrar no loop e vai começar a executar essas instruções. As instruções dizem o seguinte: pede para o usuário digitar um número, lê esse número, né, com input, converte para inteiro, já que eu quero somar, pega esse número que foi lido aqui e adiciona uma variável total, acumula, pegando o que tem na variável total, por isso tem um mais igual, ou seja, é pegar o que tem na variável total e somar com o que foi lido no passo anterior. A variável total, ela inicia com valor 0. Então, se o cara digitou 10, 0 mais 10, total vale 10. Aqui embaixo a gente pergunta de novo, você deseja continuar? E aí, se a pessoa digitar S, essa variável continuar tem esse valor. O loop volta para cá para cima, para verificar a condição. E imaginando que o cara digitou S, S é igual a S, esse processo aqui vai acontecer inúmeras vezes até a pessoa digitar algo diferente de S nesse ponto aqui. E no final a gente está imprimindo o total. Imprimindo usando o esquema de fstring, que permite você fazer a expansão de uma variável simplesmente colocando o nome dela dentro de chave. Vamos olhar esse caso aqui, vamos fechar o básico 01 e vamos ver o segundo. Ó. Isso aqui é padrão, tá, gente? Essa estrutura aqui é bem padrão. Vamos executar. Deixa eu só limpar aqui para executar aqui em cima, que fica mais fácil de ver. Vamos executar, pode ser com esse botão aqui. E vem escrito, deseja realizar uma soma? Vamos botar o S. Digite um número, 10. Deseja continuar? S de novo. Digite um número, 20. Deseja continuar? Não. N. Poderia colocar qualquer coisa, aqui no caso que iria sair. Então ele imprime lá embaixo que o total é 30. Tá? Então dá para vocês terem uma boa ideia do que é possível fazer com essa estrutura while. Vamos dar continuidade, tem muita coisa. Tá? As aulas aqui elas não são superficiais não. A gente pode também trabalhar com duas condições no loop. Uma delas, nesse caso aqui, seria aquela que a gente trabalhou na aula passada. Se a pessoa deseja continuar. E a segunda
Aqui é só para exemplificar, tá? A segunda seria ver se o total é menor que 100. E aqui eu estou usando um operador lógico e. Então só vai entrar no loop, só vai entrar para cá, se a pessoa digitar que quer continuar, né, o S, e o total for menor que 100. O total começa com 0. Então, por padrão, essa condição do lado de cá já é satisfeita. Aqui o continuar vai depender do que a pessoa digitou aqui em cima. Imaginando que ela digitou S, então S e 0, total 0 é menor que 100, então aqui é verdadeiro, com E que é verdadeiro, S, se a pessoa digitou S, isso aqui vai dar verdadeiro, vai entrar aqui. Aqui é idêntico ao caso anterior, tá? A única diferença é que à medida que vai acumulando aqui o total, em um determinado momento esse valor pode passar de 100. Quando passar de 100, essa condição aqui já não vai ser mais verdadeira, porque total não vai ser menor que 100. Então isso aqui vai ser falso. E se aqui for falso, numa condição lógica E, basta que um lado seja falso para que tudo, qualquer outra coisa seja falso, para que o resultado dessa variação seja falso. Então vamos ver isso funcionando? Vamos aqui, ó. Vamos pegar esse caso aqui, vamos fechar. Vamos abrir aqui o exemplo, o 3, né? Duas condições. A mesma coisa, deixa eu limpar aqui e deixa eu executar. Deseja realizar uma soma? Vou botar aqui sim. Vou botar já um número grande para a gente não perder muito tempo. Digite o número 80. Deseja continuar? Sim. Digite um número, eu vou botar 19. Deseja continuar? Sim. E agora eu vou botar 2. Se vocês repararem, 80 com 19 dá 99. Com 2 dá 101. 101 não, é maior. 101 é maior que 100. Então essa condição aqui, ó, total maior que 100, ela não vai ser satisfeita, porque 101 não é menor que 100. Então digitei o número 2. Deseja continuar? Vou botar aqui sim. Mas olha só, ele saiu do loop e mostrou aqui o total. O total é 101, porque 80, 19 mais 2, 101. Mas perceba só, né, o que é importante aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. O que é importante aqui é vocês perceberem que eu consigo fazer verificações compostas. Eu posso fazer mais de uma verificação, né? Porque é uma, que é outra, e é composta usando conectivo, no caso o AND, poderia ser outro. Eu poderia ter outra condicional aqui, outro AND, e por aí vai, tá? Então vocês podem usar condicional, mais de uma condicional, sem problema algum. Vamos dar continuidade? Vamos ver outros casos. Iterar sobre sequências, tá? Na aula passada a gente falou que o for é ótimo para iterar sobre sequências, e é fato, tá? Prefiro o for, mas eu vou usar aqui mostrar com o while também. Então, vamos pegar o exemplo. Aqui é 4. E eu vou explicar aqui. Basicamente, o que eu quero demonstrar? Deixa eu aumentar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo jogar para cá. Não dá para ficar tão grande. Deixa assim. Mostrar aqui que fica, eu acho que fica melhor para vocês. Aqui eu declarei, isso aqui é um identificador, mas em alguns momentos eu vou chamar de variável, vocês não se preocupem com isso, com esse momento, não. Mas nessa variável aqui, eu estou guardando esse texto, é divertido programar em Python, e aqui vem a estrutura while. Eu defini uma variável para ser o meu índice, minha variável contadora, e eu estou dizendo que ela inicia com valor 0. E eu vou entrar no while, dizendo o seguinte: enquanto o i for menor que len frase, o que é o len? É o tamanho, quantidade de caracteres que tem dentro dessa frase. Então imagine aqui que a gente tenha 12, eu não sei, mas enquanto i for menor que 12, ele vai imprimir frase a posição de i. Então se i começa em 0 a primeira vez, ele vai imprimir a letra E. Na segunda vez, ele vai imprimir espaço. Na terceira vez, vai imprimir o D. E por que eu sei que isso vai acontecer? Porque eu estou aqui incrementando a variável i. Então ela começa com 0, depois ela recebe mais 1, ela vira 1,
na segunda passada ela vira 2 e assim sucessivamente. Em um determinado momento, i vai ser igual ao tamanho da frase. E quando ele for, essa condição aqui não vai ser satisfeita e esse loop aqui não vai ocorrer, vai sair do loop. Então vamos ver aqui, ó, funcionando. O que eu espero que imprima na tela são essas letras aqui. E foi o que aconteceu do lado de cá. Se vocês repararem, né? É divertido programar em Python. Era isso de fato que eu esperava. Do outro lado, é uma outra sequência. A gente não trabalhou ainda no curso com listas, mas a gente já pode ver, não tem problema algum. Eu criei uma lista e botei alguns valores aqui separados por vírgula. Então, um valor 11.5, 12.3, 13.2. Defini uma variável com valor 0, que ela vai servir para acumular um total. E aí a minha ideia é somar esses valores usando o loop while. Né? While é enquanto em inglês. E defini também uma variável de contadora para me facilitar percorrer essa lista. Só lembrando, né, numa sequência, o primeiro item começa com 0, o segundo é 1, 2, e assim sucessivamente, assim como eu mostrei na aula de string. Aí eu entro aqui no while com i valendo 0, né, porque é a primeira vez que ele está passando, que ele está entrando aqui, e eu faço o seguinte teste: i é menor que len valores. Esse len ele não soma, mas ele pega a quantidade de valores. Então i é menor que 3, né, tem 3 valores aqui. Se eu entrei com 0, né, tem 3 valores, i é menor que 3. O que eu faço? Eu pego o valor, né, da posição i. Então se ele entra com 0, o valor da posição 0 é 11.5. E somo com o que tem no total. O total tinha 0, mais 11.5, somei aqui. E aí incremento o valor da variável i. Eu somo mais 1 nela. Então nessa segunda passada, i tem a posição i vale 1. Ele continua sendo menor do que o total de elementos aqui. Dessa forma, agora valores, ele pega o segundo elemento, porque eles lembram que começa com 0, o segundo elemento é 1. Acumula aqui, né, soma, e aí incrementa. Num determinado momento, i vai ser 3, e não vai ser menor do que a quantidade de valores. Dessa maneira, ele sai. Então a gente pode ver isso aqui também acontecendo, fazendo uma soma de valores. Aí alguém que já conhece um pouco Python pode falar assim: pô, professor, mas não era só usar a função sum? Realmente era só usar a função sum para somar valores, mas a ideia aqui é de fato aprender o while. Vamos ver isso aqui. Vamos executar. Está aqui para baixo, deixa eu apagar aqui. Ó, executando, o valor total é 37. Quer dizer que ele iterou, ele passou por cada valor e aí foi acumulando aqui, foi somando e no final ele imprimiu na tela usando aquele esquema de fstring. Beleza? Mais um exemplo aí para vocês poderem estar usando para resolver os problemas. E lá na frente, quando a gente já tiver com um arcabouço de informações sobre Python, sobre como usar as principais estruturas, a gente vai conseguir começar a resolver problemas mais complexos, começar a trabalhar com data science, trabalhar com leitura de dados na internet, um conjunto de gama de coisas bem interessantes. Vamos aprender break e continue também no while. A gente aprendeu no for, mas talvez você tenha chegado aqui direto para ver o while. Vamos aprender junto. A palavra reservada break permite sair do loop prematuramente. Então assim, eu posso dizer que o meu loop vai repetir 100 vezes. Mas eu posso ter uma condição dentro do loop que eu digo o seguinte: ó, se isso aqui acontecer, eu quero que você saia prematuramente. Por isso que é antes de terminar. E o continue faz com que o fluxo de execução retorne para a avaliação inicial do loop, não executando as instruções seguintes. É a mesma coisa, não a mesma coisa que o break, né? É o seguinte: você vem executando as instruções, aí você avalia uma determinada condição, aí você pode querer falar assim: se isso ocorrer, eu não quero que você continue executando as instruções de baixo, eu quero que você volte no início do loop. Simplesmente para voltar no início do loop. Isso fica mais claro a gente fazendo exemplo. Vamos pegar esse caso aqui para entender o break e vamos já aproveitar para entender o que é loop infinito, né? Um loop que não para. Vamos voltar aqui e vamos fazer o seguinte:
Vamos abrir aqui o break, fechando novamente. Antes de mostrar o código, deixa eu dar uma passada aqui com vocês, que sempre é bom. A gente não aprendeu a importar ainda bibliotecas, mas nesse código aqui eu vou importar uma biblioteca com a palavra import para eu poder gerar um número aleatório. É uma ideia de um jogo de adivinhação. Você imprime isso na tela, depois você guarda numa variável número sorteado, usando essa função handInt, ele vai sortear um número entre 1 e 5 e vai guardar aqui. E aí a gente vai tentar adivinhar. E aqui que começa o loop infinito. Como é que eu faço um loop infinito? Simplesmente eu boto while true. Só isso. While true. Quer dizer que o loop ele entra para executar essas coisas aqui sempre que essa condicional aqui é verdadeira. Se eu já estou escrevendo true, quer dizer que isso aqui sempre vai ser verdadeiro. Então ele vai entrar aqui, a gente vai pedir para a pessoa tentar acertar o número sorteado. Então a pessoa vai escrever, vai tentar acertar, a gente vai transformar para inteiro, já que a gente quer fazer uma comparação de inteiro. Vamos guardar na variável tentativa e a gente vai fazer o seguinte, ó, se tentativa, o que o cara tentou, né, acertar, foi igual ao número sorteado, a gente vai imprimir na tela, você ganhou, break. Por padrão, se você não faz nada, se você não dá o break, ele volta para cá e fica a vida toda, porque isso é um loop infinito. Quando você dá break, ele sai do loop, então ele não continua a executar. Então para isso que serve o break. Vamos ver aqui na prática. Só antes de mostrar isso aqui, deixa eu mostrar algo aqui para vocês. Se eu faço algo assim, ó, while true, dois pontos, print qualquer coisa e manda executar. Só um instante, só para eu salvar aqui o... Deixa eu ver aqui alguma coisa. Só para eu salvar isso aqui. Manda executar, o que vai acontecer? Desse lado de cá ele vai ficar imprimindo a vida toda qualquer coisa, porque é um loop infinito e eu não botei break aqui em nenhum momento, então isso nunca acaba. Para você sair de uma situação dessa é Ctrl C, tá? Você manda aqui uma instrução, uma interrupção, né? Chamado keyboard interrupt, e aí ele consegue parar isso aqui. Agora vamos voltar ao que estava aqui, para a gente fazer o nosso break e o loop infinito. Eu já expliquei lá. Vamos só rodar e vamos ver isso aqui funcionando. Tente acertar o número sorteado. Eu sei que é de 1 a 5. Vou botar 1. Errei. 2. Errei. 3. Acertei. Eu não sei qual é o número porque foi de forma aleatória sorteado. Então quando deu 3, eu acertei o número, a tentativa foi igual ao número sorteado e imprimiu. Você ganhou parabéns e aí não voltou, né? Porque o que estava acontecendo aqui? Eu estava tentando e não estava acertando. Então ele voltava aqui e imprimia. Tente acertar o número sorteado novamente. Eu errei, estava errando, né? Aí ele voltava, tente acertar. Num determinado momento, a minha tentativa foi 3, né? Eu botei 3 e o número sorteado foi 3. E aí entrou na instrução if. Quando entrou aqui na if, imprimiu e saiu do loop. Para isso que serve o break, tá, gente? Muito importante, tá, o break. Agora vamos ver o exemplo do continue, tá? A gente viu do break, vamos ver agora do continue, para que serve. É o seguinte, o continue, como eu tinha dito, ele serve quando você está executando as instruções. Quando o Python vê o continue, ele não continua a executar as instruções abaixo. Ele volta lá para o início do loop. Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Essa variável começa com o valor 10, e aí o enquanto vai fazer isso, a variável for maior que 0. Então se ela começa com 10, 10 é maior que 0, ela entra aqui, var menos 1 é 10 menos 1, nessa primeira passada ela vale 9. Aqui tem um teste que é se var for igual a 5, volta lá para cima. Então nessa passada aqui não é, né? Porque ele vale 9.
Então ele continua executando. Então ele vai imprimir na tela: o valor corrente de var é 9. Né? Nessa passada ele vai fazer isso. Chegou aqui em cima, var agora vale 9. 9 é maior que 0. Decrementa, vira 8. 8 é igual a 5. Não é, né? Então quer dizer que ele vai imprimir 8 agora. Já deu para perceber que ele vai imprimir 9, 8, 7, 6. Quando for 5, vai ser var 5 é igual a 5? É. Ele vai vir para cá para cima. Ele não vai executar print valor da variável 5. Vamos ver isso na prática? Vamos pegar aqui o Visual Studio Code e vamos pegar esse exemplo aqui. Uso do break. Vamos pegar aqui, uso continue on loop. Então aquele exemplo que está lá, vamos executar aqui. Então, como eu tinha dito, o valor é 9, 8, 7, 6, cadê o 5? 5 teve o continue e foi lá para cima, então ele não executou a instrução de baixo. E depois ele fez normalmente, 4, 3, 2, 1, 0. Então é para isso que serve aí o continue. Vamos para o próximo. Iterando sobre arquivos, tá? Iterando sobre arquivo. Eu posso abrir um arquivo e iterar sobre ele, ler suas linhas. Iterar sobre arquivo. Nesse exemplo, a gente fez algo parecido lá no loop for. Eu vou abrir aqui um arquivo com o comando open, vou dar onde está o arquivo. Fiz um loop infinito, novamente. Aqui eu vou ter uma variável chamada linha e eu vou ler o arquivo. Arquivo readline. Leio a primeira linha do arquivo, imprimo a linha e faço o seguinte teste. Se não tiver nada na linha, ou seja, if not linhas, se eu não li nada nesse ponto aqui, eu saio do loop. Tá? Por quê? Vai ter um determinado momento que eu vou chegar no final do arquivo. Tá? Então eu cheguei lá no final do arquivo, linha não vai ter nada. Então eu saio do loop, porque eu não tenho mais motivo de ficar lendo nada aqui, porque eu cheguei no final do arquivo. No final eu fecho o arquivo para não manter o handler, né? Não manter o manipulador do arquivo aberto. Então aqui está o arquivo. Vamos executar. Se vocês repararem, ó, ele leu esse arquivo aqui, ó, readme.txt. Cada linha do arquivo imprimiu aqui, ó, daqui para baixo, foi sempre lendo. Quando ele chegou no final, ele simplesmente deu um break e saiu do arquivo. Beleza? Pessoal, agora vamos ver o próximo. Tá? Eu posso ter loops alinhados. Loops alinhados é quando eu tenho um while dentro de outro while. Você não tem limite para fazer isso, pode ter quantos alinhamentos você quiser. A questão toda é que você deve evitar ter muitos while, porque senão fica uma complexidade e uma performance muito ruim, né? A complexidade fica alta e a performance fica ruim. Então só use estruturas realmente totalmente alinhadas de while se de fato você precisar. O que a gente vai fazer nesse exemplo aqui para entender como é que usa o loop while? A gente tem as vogais, aqui ó, A, E, I, O, U, tem os números 1, 2, 3, 4, 5. A gente quer fazer aqui uma combinação, tá? Entre vogais e números. Eu tenho duas variáveis de apoio, uma I e uma J. E o que a gente vai fazer? Enquanto o I for menor do que a quantidade de vogais, tem 5 vogais, tem 5 números. I é 0, né? Começa com 0, então ele é menor que 5. Enquanto isso for verdade, eu entro no loop, nesse loop mais externo, e aí faço outro loop aqui dentro. Enquanto J for menor que a quantidade de números, que também é 5, J inicia em 0, eu vou imprimir a vogal da posição I, só para lembrar, I começou com 0, então a vogal é A, mais um tracinho, mais o número da posição J, J iniciou com 0, então a posição é essa aqui, que tem o valor 1. Então eu vou imprimir A, tracinho 1, e vou incrementar o valor de J. Então, olha só, eu estou nesse loop interno aqui. Deixa eu botar uma caneta aqui para vocês entenderem. Nesse loop interno, aqui, ó, cheguei até aqui.
Então J valia 0, ele começa a valer 1, ele volta para cá, tá? Ele não volta para cá, nesse momento não. Até terminar isso tudo aqui, depois que ele volta para cá para cima. Na segunda passada, o J vale 1. E ler em números continua valendo 5. Então ele entra aqui dentro e vai imprimir A, tá? Vai imprimir A. E números agora é da posição 1. A posição 1 é essa aqui. Essa aqui é a posição 0 e essa aqui é a posição 1. Então vai imprimir A2. Incrementa J. Volta para cá para cima. Ó, volta para cá para cima. Agora J aponta para cá. Vai imprimir A3. E assim sucessivamente. Vai ter uma hora que J vai valer 5, né? Porque J está sendo incrementado. Quando J valer 5, ele não vai ser menor do que a quantidade de números. Porque a quantidade de números é 5 também. Então ele volta para cá, para esse while mais externo. Após incrementar I mais igual a 1. Então nessa segunda passada aqui, o I, que na primeira iteração apontava aqui para A, agora ele vai apontar para E. Vai entrar novamente nesse loop e vai imprimir E1, E2, E3, E4, E5. E com isso, ele vai andando sempre com o I e com todas as combinações dos números. Aqui embaixo tem um J igual a 0, por quê? Quando eu sair desse loop while aqui, J vale 5. Quando eu sair daqui de dentro, J vale 5. Então, eu boto de novo em 0 para eu voltar para J apontando para esse início aqui dessa lista. Só por isso que eu botei J igual a 0. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, iterar sobre arquivo já fez, loop alinhado. Aquilo tudo que eu expliquei lá, a gente consegue visualizar aqui agora. Vamos executar. E aí vocês vão perceber, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A1, A2, A3, A4, A5. Depois E1, E2, assim sucessivamente. E1, E2 até o 5. E acaba o loop. Então aqui é uma forma de você fazer alinhamento de while, porque de fato nesse caso aqui você precisava para resolver essa questão. Beleza? Agora o uso do else. O uso do else não é muito comum, tá? Isso aqui é algo muito particular de Python. Eu vejo pouca gente utilizar. Você usa o else para executar um código. Deixa eu mostrar aqui. Para executar um código quando acaba o loop. Então eu estou aqui imprimindo de 1 até 10. E quando acabar o loop, eu vou imprimir saindo do loop. Então é simplesmente isso. Você não precisava usar else para isso. Você podia fazer outra coisa. Tá? Mas eu estou mostrando para vocês que existe. Agora o else, ele só é executado se o loop acaba não de forma prematuramente. Ou seja, se ele vai até o final. Então é o else executado. Se ele tem um break, o else não é executado, porque o loop acabou prematuramente. Então o else só é executado quando o loop vai até o final. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, loop alinhado, uso do else. Vamos pegar aqui e vamos executar para vocês verem. Deixa eu limpar aqui primeiro. Aqui, número igual a 1. Deixa eu ver, acho que tem um erro aqui. Enquanto que número for maior ou igual a 10, não. Enquanto o número for menor ou igual a 10. Vamos executar novamente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Saindo do loop. O else permite você fazer isso. Tá? Vamos para o próximo. Escopo das variáveis dentro do for. As variáveis que você declarar aqui dentro, eu não falei de escopo ainda nesse curso, mas vocês já podem começar a entender, que depois eu faço uma videoaula específica. Eu tenho aqui uma variável aqui, país, né? Um identificador país, e eu tenho outro chamado estado. Apesar de estar dentro do corpo desse loop, eles são enxergáveis, eu posso usar ele do lado de fora. Quando isso acontece, a gente diz que o escopo disso é global, tá? Então pode ser utilizado fora do loop, e aqui a gente tem um exemplo para mostrar isso.
é o mesmo caso lá, tá? Vamos só executar aqui. Perceba que eu tenho um loop aqui, que ele fez o seguinte, ó. Ele é um contador que vai até 4, né? Porque quando for menor que 5 ele não entra. Então ele entrou aqui, fez país igual a Brasil. E aqui eu fiz uma condicional, se o contador for igual a 3 em algum momento ele vai ser. O estado recebe Rio de Janeiro. E tem uma hora que esse contador vale 5, ele sai e vem aqui para baixo, né? O fluxo continua. Então estou mostrando só que eu consegui imprimir país, que eu declarei aqui dentro, e eu consegui imprimir estado, que eu também declarei ali dentro. Só para isso. Esse é o loop while, tá, gente? Espero aí que tenha ficado claro aí para vocês, não tenha faltado nada. Um grande abraço, gostou do canal, curte, se inscreve. Se quiser se manter atualizado, clica aí no sininho. Ajude o canal a crescer, porque aí a gente vai crescendo junto. Sucesso aí para vocês. Um abração.